Olá, pessoal. Nós iniciamos esse encontro em que vamos trabalhar os parágrafos 1322 ao 1419, com o foco em um dos elementos centrais da vivência cristã, que é a Eucaristia, sacramento sublime como fonte ápice de toda a nossa vida e inclusive por meio do qual a vida divina nos é comunicada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, qual nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Artigo 3º, nós estamos dentro daquela segunda parte do catecismo em que nós meditamos sobre o mistério da vida cristã, aquilo que nós celebramos. Já vimos o que nós cremos, agora o que celebramos. Depois o catecismo vai nos mostrar, né, como devemos nos comportar, enfim, falando de mandamentos. Mas agora pensar sobre a Eucaristia é recordar tanto as bases bíblicas para a nossa fé na presença real de Jesus, quanto a história do próprio cristianismo que desde o princípio professou a fé no milagre da transubstanciação, né? Que é a transformação daquelas espécies do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Ah, mas eu continuo vendo pão, eu continuo vendo vinho. Exatamente por isso, nós sempre iremos proclamar que esse é o mistério da fé. Naquele momento, os nossos sentidos falham, e a fé vem em suplemento, em socorro, ok? É claro, isso de uma absoluta coerência com a própria dinâmica de revelação que Jesus Cristo sempre empregou, né? Ele nunca obriga ninguém a acreditar. Ele deixa sempre o espaço para a vontade livremente aderir ou não ao que é revelado. A Santa Eucaristia, né, ela ocupa o panorama dos sacramentos da iniciação cristã. E ela conclui, inclusive, a iniciação cristã quando nós vamos considerar que, no princípio, se administravam o batismo, crisma e a primeira comunhão em uma única celebração e geralmente para adultos, né? Então a comunhão ela vem aí como selo desse processo de iniciação cristã, mas ela perpassa toda a vida do cristão, né? O cotidiano da nossa vida, porque é o pão dos anjos que nos é dado, né? Aquele pão que nós devemos tomar e comer para termos força para a caminhada, assim como o anjo que falava para Elias, né? Levanta-te e come, que o caminho é longo. Parágrafo 1323 nos recorda que o dia da instituição do sacrifício eucarístico do corpo e sangue de Jesus foi aquela quinta-feira santa, mas como numa única celebração, vamos sempre tomar aquele mistério num tríduo, da quinta, da sexta e do sábado, né? 3 dias da celebração desse único e mesmo mistério da entrega de Jesus. A Eucaristia, pois, como fonte ápice da vida eclesial, ela manifesta, antes de mais nada, a aquela afirmação de Jesus, capítulo 15 de São João: Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Se permanecerem, aquele que permanece em mim produz muito fruto. Então, a nossa comunhão com a vida de Deus e também a unidade de todo o povo de Deus se manifesta propriamente na liturgia, no qual cada um dos fiéis comunga do mesmo alimento, né? E também, essa celebração eucarística, ela une toda a realidade da igreja, né? Nós
que somos da igreja peregrina, aqueles que já estão na glória dos céus, também os defuntos pelos quais rezamos em cada celebração. E, por outro lado, a Eucaristia é o resumo, né? A suma de toda a nossa fé. Por isso, cada um dos momentos da vida da igreja são sempre comemorados e celebrados dentro de uma Santa Missa. A celebração própria do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Cada Santa Missa. Como se chama esse sacramento? Primeiro, essa etimologia grega, né, de eucaristein. Eucaristia significa ação de graças, né? Eulogen é ação de graças. Caris significa graça em grego e eu significa verdadeira. Que, por exemplo, a palavra eucalipto, né? Que significa árvore de boa sombra. Aquele prefixo eu, do grego, significa verdadeira ou boa, né? Então, Eucaristia é uma verdadeira ação de graças. E ali nós vemos um elemento estrutural que remete ao próprio judaísmo. Então, é um elemento estrutural de continuidade, ok? Deus quis que existisse a ceia judaica. Vamos nos lembrar de Êxodo 12, por exemplo, né? Deveria ser imolado um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, né? Cada um naquela casa deveria se alimentar daquele cordeiro e o sangue deveria ser passado no umbral das portas. Antes da 10ª praga do Egito, eles celebraram a primeira ceia, a ceia de preparação para a Páscoa, né? Para a passagem do Mar Vermelho. É claro que aquele sinal era protótipo, ele prefigurava o mistério eucarístico, ok? Então a Eucaristia já nos lembra uma ação de graças que já era vivenciada, inclusive, no judaísmo. Também é reconhecida como ceia do Senhor, claro, porque a forma, a estrutura dessa celebração é em forma de banquete, como foi realizada pela primeira vez naquela quinta-feira. Também nós nos recordamos que essa ceia do Senhor é a ceia das bodas do Cordeiro, né? Nos aponta a realidade escatológica. Por outro lado, esse sacramento e essa celebração, ela era identificada no princípio do cristianismo, principalmente como fração do pão. Os cristãos, eles se reuniam para a fração do pão. É disso que os Atos dos Apóstolos falam, né? Fração do pão, porque Jesus, na última ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, né? E eles faziam exatamente assim no primeiro dia da semana. É também memorial da paixão. E memorial não no sentido de recordar um elemento do passado, mas no sentido de celebrar ele no presente, né? Para nós isso é difícil de compreendermos, né? Como que uma celebração pode presentificar um mistério, né? Mas é isso. O sacrifício espiritual, o sacrifício puro e santo, ele realiza todos os sacrifícios da antiga aliança. Então, o único sacrifício do Novo Testamento e de toda a vida da igreja é o sacrifício de Cristo. Ah, então quer dizer que em cada Santa Missa existe o sacrifício de Cristo? Sim. E mais, é o único sacrifício. Não existe um sacrifício em cada missa, mas é um único sacrifício de Cristo realizado no Calvário que se torna presente em cada Santa Missa. Também é conhecida como Santa e Divina Liturgia, né? Principalmente na tradição oriental, né? Da Divina Liturgia. Por outro lado, o sacramento também é identificado como comunhão, né? No sentido de termos uma íntima união com Cristo e com os irmãos, né? E também, em 1332, Santa Missa. E missa, recordando aquela palavrinha latina que aparece no fim, tradicionalmente, quando a celebração se dá em latim, né? Ite missa est, né? Ide, né? Sois enviados. Então, Santa Missa, porque nos recorda esse envio, né? Missa é no sentido de missão, né? Mesma origem etimológica da palavra missio, né? Que é aquilo que é enviado, ou missionário.
A Eucaristia dentro da economia da salvação, né? Primeiro, a gente precisa recordar que a economia da salvação é aquele grande plano de Deus para comunicar aos fiéis a graça da redenção, do perdão dos pecados, da salvação, da justificação e da vida eterna. Primeiro, os sinais, né? Os sinais pelos quais Deus se faz presente é o sinal do pão e do vinho, né? Aquele conjunto de grãos de trigo amassado, que forma o pão, que é um pão ázimo, né, sem fermento, e o conjunto das uvas pisadas, que forma o vinho, né? E depois das palavras de Cristo e a invocação do Espírito se tornam não mais pão e vinho, mas corpo e sangue. Ou seja, visivelmente eu vejo pão e vinho, mas substancialmente aquela matéria ela foi transformada. Então eu tenho substancialmente o corpo e o sangue de Cristo. Se eu levasse no microscópio, eu veria pão, vinho. Porque os acidentes não mudam, mas a essência sim. São conceitos aristotélicos que Santo Tomás principalmente utiliza para explicar a transubstanciação. Ok? Por isso o mistério da fé, né? Então quer dizer que alguém sem fé, se comungar o Santíssimo Sacramento, vai receber Jesus verdadeiro? Sim, só que indignamente. Ah, eu não acredito e nem não estou vendo. Mas isso não muda a realidade, né? É Jesus do mesmo modo. Vamos adiante. Os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. E a igreja, ela via desde o sacrifício lá do Antigo Testamento, o sacrifício que aparece no livro do Gênesis, que é o sacrifício de Melquisedeque, ele faz uma oferta de pão e vinho, né? A oferta de pão e vinho, ela existia, né, no rito judaico, mas quem nos recorda principalmente esse sacrifício é Melquisedeque, que depois lá no livro de Hebreus, vai ser recordado. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio incomparável, né? É um sacerdócio real, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse homem, esse rei Melquisedeque, aparece na Bíblia praticamente em momento nenhum. Lá em Gênesis, depois no Salmo 109 e depois lá nesse texto aos Hebreus. Mas o sacerdócio real de Melquisedeque apontava para o sacerdócio régio de Jesus, né? Ali, Melquisedeque, Gênesis 14, é uma prefiguração da oferta que se daria em Jesus. Na antiga aliança, então, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício, entre aquelas primeiras ofertas, as primícias da terra. E aqui um reconhecimento claro do Criador, né? E o pão, elemento que nos remete tanto aos pães ázimos, daquela saída dos hebreus, não teve tempo de o fermento produzir efeito, né? Saíram de noite, né? Êxodo capítulo 14. A recordação do maná, alimento que sustenta o povo na peregrinação dos 40 anos do deserto, enquanto o cálice nos lembra o próprio cálice da bênção, elemento presente também na ceia judaica. Scott Hahn tem uma reflexão, inclusive, sobre o quarto cálice, né? Quarto cálice, Scott Hahn, no YouTube, existe essa reflexão também. Jesus ele instituiu a Eucaristia dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Então, é interessante porque Jesus, ele tanto mantém algo do judaísmo, quanto ele renova, dá um novo sentido, né? Por outro lado, nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, o milagre da multiplicação dos pães. Então, ali se manifesta a transformação quantitativa, né? 5 pães e 2 peixes, aqueles alimentos são multiplicados. Manifesta aí a multiplicidade, a superabundância da presença de Jesus na Eucaristia. Então, mudança de quantidade. Agora, nas bodas de Caná, nós vemos a transformação do vinho ou melhor, da água em vinho,
que manifesta aquilo que na última ceia seria a transformação do vinho no sangue de Cristo. Olha a perfeição disso. E é claro que nos vai apontar também para o fato de que na cruz, quando Cristo é transpassado, saem sangue e água do seu lado aberto. Acontece que a Eucaristia, ela aparece, ela figura também ao lado de uma outra realidade, que é a realidade dura do, do que os apóstolos experimentaram quando Jesus falou e anunciou a sua paixão. Então, a Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço diante daquelas realidades que só permanecemos se tivermos fé. Quando Jesus falou que eles tinham que comer a carne dele, um monte de discípulo deixou de seguir ele. Pensou, esse homem, ele está maluco. Ficou louco. Como que um homem pode comer a carne de outro homem? Isso é absurdo. Mas Jesus pergunta, vós também quereis ir embora? João capítulo 6. João capítulo 6 é todo aquele grandioso discurso sobre o pão da vida. Vós também quereis ir embora? E aí Pedro, a gente sabe que responde, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A instituição da Eucaristia, como eu dizia, nos recorda da Quinta-feira Santa, no dia em que Jesus celebra aquela última ceia, institui tanto a Eucaristia quanto o sacerdócio. O Senhor, tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Isso é magnífico. E ele institui a Eucaristia como um memorial da sua morte e da sua ressurreição. Nós vemos a narrativa da instituição nos 3 evangelhos, vemos, nas cartas de São Paulo, um dos relatos mais antigos que nós temos escrito é das cartas de São Paulo, tanto aos Tessalonicenses quanto aos Coríntios. E também temos aqueles relatos das palavras de Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum, em que Cristo ele vai fazer o discurso do pão da vida, prefigurando o que apareceria na instituição da Eucaristia. Então, ele esperou o tempo da Páscoa para realmente realizar o que ele tinha anunciado em Cafarnaum. E aí ele vai dizer, desejei ardentemente cear esta Páscoa convosco antes de sofrer. E aí nós sabemos que ali ele vive aquela última ceia, tendo a certeza que a sua hora, a hora da glorificação, da qual João fala várias vezes, a hora estava para chegar. Eis a hora, E por isso que ele oferta também aquele cálice com uma tremenda, gravidade. Este cálice é nova aliança no meu sangue. Por isso João havia apontado para Jesus como Cordeiro de Deus. Jesus não é apenas sacerdote, ele também é altar e vítima. Sacerdote, altar e vítima. Por isso, ele oferta, sim, sacrifício. No altar da cruz, ele mesmo se configura como altar e como vítima, como cordeiro para expiação. Sangue derramado para uma nova e eterna aliança. Se a gente quiser pensar um pouquinho sobre essa questão de sangue e aliança, basta lembrar de filmes que trabalham essa simbologia, como Senhor dos Anéis, acho que tem um pouco, mas principalmente Harry Potter, inclusive o mal, ele se vale dessas insígnias, É bastante curioso. Os comensais, lá no caso de Voldemort, eles participam da união com o mestre, deles, por meio de sacrifício de sangue, Enfim, isso é realidade que perpassa até outras religiões, Participar de um sacrifício, selar uma aliança no sangue, enfim. Ao celebrar a última ceia com os seus apóstolos durante a refeição pascal, Jesus deu um sentido definitivo à Páscoa judaica. E aí ele diz, fazer isso em memória de mim. É por isso que a igreja continua tendo a Santa Missa, A celebração eucarística vai ser sempre memorial de Cristo e a igreja foi fiel a essa realidade desde o princípio, Basta olhar Atos 2,
nós vemos ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. O ensinamento dos apóstolos é o credo. A fração do pão, né, a vivência sacramental como um todo. As orações nos lembram o Pai Nosso. E a comunhão fraterna, aquele modo de viver, né, aquela ética de vida, né, que nos lembra os 10 mandamentos, por exemplo. Então, Atos 2:42 aponta, inclusive, para os 4 pilares do catecismo, por exemplo. Vamos lá. A celebração da liturgia, litúrgica da Eucaristia, né? Primeiro, quando a gente olha para a Santa Missa, a gente percebe que, ao longo de 2000 anos de história, a estrutura da Santa Missa permanece a mesma, né? Tendo uma dimensão da liturgia da palavra e uma dimensão da liturgia eucarística. Relato como esse a gente vê na Apologia de São Justino Marte, que aparece já no segundo século, por volta do ano 155, em que ele fala que eles se reuniam no dia do sol, né, no caso do domingo, em inglês, né, Sunday, dia do sol, como era chamado, eles se reuniam, então, à assembleia, faziam a leitura, né, tanto de comentário dos apóstolos quanto dos profetas, então, Novo e Antigo Testamento. Quem presidia fazia uma homilia e uma exortação, né, à imitação de tão sublimes ensinamentos. Ou seja, homilia, as preces já estão lá no começo, né, no cristianismo primitivo. E também nós temos que depois de terminadas, né, São Justino diz: saudamo-nos uns aos outros com um ósculo. Então, o abraço da paz, ou o beijo da paz, já existia lá no começo do cristianismo. Isso aqui também vai ser comentado na Didaqué, né, outros tantos padres da igreja, a Traditio Apostólica, né, diversos documentos, né. E aí ele vai falar que depois de todos esses ritos vem, então, a oferta do pão e do vinho, da água, que vão ser transformados ali, e acontece então o milagre central de toda a fé cristã, né. E depois, inclusive já começa a se ver a presença, né, dos diáconos na celebração litúrgica para distribuir o Santíssimo Sacramento, né. Então são 2 grandes momentos. Primeiro, liturgia da palavra e depois liturgia eucarística, né. Ainda que nós tenhamos algumas mudanças, né, na maneira de vivência desse rito, em famílias de ritos diferentes, ou na transformação orgânica, né, da liturgia ao longo dos séculos, em que o Espírito vai conduzindo a igreja no amadurecimento, né, nós temos que o culto é um e mesmo ato, né, em todo o cristianismo. E é interessante, me chama muito a atenção São Lucas, no capítulo 24, quando ele descreve aquela jornada dos discípulos de Emaús, né. Nós vemos exatamente os 2 momentos. Primeiro momento que Jesus vai explicando tudo das Escrituras que dizia respeito a ele. Liturgia da palavra. Depois ele entra com aqueles discípulos na casa, e aí eles vão para a fração do pão. Na fração do pão, os olhos deles se abrem. Então, liturgia eucarística. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Já prevista, né, lá no inicinho, né, da nova vida dos cristãos, ali naquele domingo da ressurreição, com os discípulos de Emaús. Então, o movimento da celebração, uma espécie de, né, partes. Primeiro elemento que existe dentro da celebração é o fato de um grupo de pessoas se reunir em determinado lugar e se constituir ali enquanto assembleia. Ali, a missa já está começando a acontecer, né. A assembleia se reúne, primeiro elemento. Depois, nós temos a missa iniciada, né, em procissão de entrada, sinal da cruz, ato penitencial,
glória e oração da coleta e toda a liturgia da palavra. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, evangelho, homilia, profissão de fé e preces. Todos os elementos dessa primeira parte, né? Em seguida, nós vamos para o momento de apresentar aquilo que é fruto do trabalho humano, o pão e o vinho, que para nós se vai tornar pão e vinho de vida eterna, né? Corpo e sangue de Jesus. Então, essas oferendas são apresentadas ali no altar para que nas mãos do sacerdote se transforme. Depois nós temos a própria oração eucarística como um todo, né, que pode ser chamada de anáfora, né, que é a oração de graças e de consagração. Então nós temos prefácio, a liturgia eucarística, o rito da comunhão. Nós temos, inclusive, aquele momento que nos ajoelhamos, né, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, nós chamamos aquele momento de epiclese, a invocação sobre as oferendas. Então o sacerdote pede, né, a igreja, naquele momento, pede ao Pai que envie o Espírito Santo sobre o pão e vinho para que se torne o corpo e o sangue de Jesus. E no relato da instituição, nós vamos ter as palavras e as ações de Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus fez na instituição, o sacerdote faz invocando o poder do Espírito Santo, né? Então, é assim que, sob a espécie de pão e vinho, o corpo e o sangue de Jesus se tornam presentes. Na anamnese, a igreja vai fazer memória da paixão, ressurreição e da esperança da vinda gloriosa de Jesus. A anamnese aparece nas orações depois, né, que nós tínhamos nos ajoelhado e nos levantamos. Todas aquelas orações que o sacerdote vai fazendo, até que nós chegamos à parte o rito da comunhão. O rito da comunhão começa com a oração que o Senhor nos ensinou, né, o Pai Nosso. Depois tem a fração do pão durante o Cordeiro, né? O coral entoa o Cordeiro de Deus. E aí sim, nós vamos nos preparar em fila para recebermos a comunhão. Pois bem, a Santa Missa também é sacrifício sacramental, né? Ação de graças, memorial e presença. Jesus, ele tinha dito, São Paulo nos recorda já há muito tempo, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, fazer isso em memória de mim. E nós vamos cumprindo, né, essa ordem na celebração, que é um memorial, em que não apenas fazemos um teatro, mas verdadeiramente Jesus se torna real e misteriosamente presente, né? Então, a Eucaristia é ação de graças, é memorial do sacrifício e é presença de Cristo. Vamos lá. Enquanto ação de graças e louvor ao Pai, nós vemos qual é a celebração que estamos fazendo. Uma celebração de louvor, né? Não é um sacrifício triste, mas é um sacrifício jubiloso, de quem já prevê e experimenta a glória da ressurreição. Por isso que a Eucaristia é um sacrifício de ação de graças, né? É um louvor que a igreja entoa e canta a glória de Deus em toda a criação. É também um memorial sacrificial de Cristo e da igreja, né? Por isso é que em toda a oração da Santa Missa, em qualquer uma das palavras, né, que possam ser escolhidas para a missa, sempre vai acontecer a recordação do mistério pascal, né? Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que esses conformem a sua vida a eles. Então, toda a história na Santa Missa ganha uma unidade. O Êxodo no Antigo Testamento, da passagem do povo pelo Mar Vermelho, a Páscoa judaica, vivida em cada ano, e a ceia judaica vivida em cada Shabat, a Páscoa de Cristo há 2000 anos atrás, e a nossa Páscoa cotidiana,
que é a Santa Missa. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. O sacrifício de Cristo há 2000 anos era um sacrifício cruento, um sacrifício de dor. Agora, o sacrifício que se realiza em cada Santa Missa é um sacrifício incruento. Não é que Jesus esteja novamente sofrendo, mas é tal e qual na cruz, no Calvário há 2000 anos, é o mesmo sacrifício. Já que é memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia também é sacrifício, né? Nós não podemos perder de vista, porque enquanto estivermos na terra, é esse sacrifício que é a nossa esperança de vida eterna. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Né? O sacrifício de Cristo e o da Eucaristia são o mesmo. Né? É um sacrifício da própria igreja. Né? Por isso que o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Né? Enquanto igreja, nós recebemos de Jesus a possibilidade de ofertar aquele sacrifício ao Pai, né? Como um sacrifício da nossa própria vida, né? Por isso que nós, no ofertório, devemos também apresentar ao Senhor nosso trabalho, nossa vida, nossas aspirações, enfim. A oferenda de Cristo unem-se não somente a dos membros que estão ainda na terra, né, todos nós, mas também dos que já estão na glória no céu, da bem-aventurada Virgem Maria e todos os santos, né? Também é um sacrifício ofertado por aqueles que morreram em Cristo, mas que não estão plenamente purificados, ou seja, os fiéis defuntos, né? E é por isso que a gente deve sempre rezar por aqueles que padecem no purgatório, né? E Santo Agostinho ele dizia, né? Esta cidade, remida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos, em muitos ser um só corpo em Cristo. Isso nos lembra, inclusive, né, o lema, né, do brasão papal, né, do Papa Leão XIV, né? Em Cristo somos um. In illo uno, uno. Né? Enfim, acho que a, a escrita é diferente, né? In illo uno, uno. Enfim, vocês sabem. Vamos adiante, a presença de Cristo pelo poder da palavra e o Espírito Santo. Então, nós já vimos que essa presença sob essas espécies é único, né? Ele está realmente e substancialmente, né? Corpo, sangue, alma e divindade, né? E não quer dizer que é o único modo em que Deus se faz presente, né? Mas é um modo que é real porque é substancial, né? Deus e homem, ele se torna presente por completo, né? Assim só se faz presente também lá no céu, né? Jesus ele está presente em corpo, alma, sangue e divindade no céu e no sacramento da Eucaristia. Essa já era a fé afirmada desde de um início, né? Então os padres da igreja afirmam essa fé na eficácia da palavra e da ação do Espírito para operar essa conversão, né? São João Crisóstomo assevera que não é o homem que faz, mas é o próprio Cristo. E Santo Ambrósio ratifica isso, né? Estejamos bem persuadidos de que isso não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. E que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Então, pela consagração do vinho e do pão, se opera uma mudança de toda a substância. Né? Isso é transubstanciação.
A presença eucarística de Cristo começa, então, no momento da consagração, por isso que a gente permanece de joelhos, e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Então, você comungou. Enquanto aquela partícula da Eucaristia permanece no teu organismo, né, por uns 10, 15 minutos, é a presença real de Jesus te tocando, tocando a tua carne, né? É claro que depois que a Eucaristia for dissolvida, né, for digerida, não temos mais a presença real de Jesus. O culto da Eucaristia, né, também com o passar do tempo, os cristãos foram aprimorando essa maneira de prestar culto e hoje nós fazemos ela, inclusive, é, realmente, né, nos nossos gestos, dobrando os joelhos, nos inclinando profundamente, né, sempre manifesta a presença real. Por isso que ao passar diante de uma igreja eu faço o sinal da cruz, ao passar diante do altar, quando eu estou dentro da igreja, eu faço uma inclinação profunda, né? Porque eu reconheço que lá no tabernáculo, lá no sacrário, permanece Jesus verdadeiramente, né, real, aquela Eucaristia que foi guardada para que pudesse ser levada aos doentes e aos enfermos, né, aos idosos, enfim. Nós também vamos reconhecer o valor da adoração. A adoração ela passa a ser muito motivada, principalmente, né, depois do Concílio de Trento, uma espécie de resposta à contestação dos nossos irmãos protestantes, a igreja passa a insistir na presença real e por isso a promoção da adoração eucarística, né? Então, isso aparece muito mais intensamente agora, no segundo milênio, e principalmente nos últimos 5, 4 séculos, né? Hã, Dia 23 de setembro é dia de São Padre Pio, ele dizia que é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. É claro que é uma figura de linguagem, uma hipérbole para dizer que o valor de cada Santa Missa supera todo o entendimento, né? A presença de Cristo, né, não é possível ser descoberta apenas pelos sentidos, como eu dizia, mas somente com a fé. E quem afirma isso, né, é São Cirilo, por exemplo, que diz, né, não pergunte se é ou não é verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque ele, que é a verdade, não mente. Mas também as palavras de Santo Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica, quando traz esse canto belíssimo, né, Adoro-te devote, latens deitas, né, adoro-te com devoção, ó Deus, que te escondes, né, ó Deus escondido. O banquete pascal. A missa é, ao mesmo tempo, inseparavelmente, memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício de Cristo, e o banquete sagrado. Então vamos lá, o que a missa é? O sacrifício de Cristo em forma de banquete. Então, lá no altar nós temos dois aspectos desse mistério. Primeiro, porque lembra o altar do sacrifício. Mas aquela mesa, aquele altar também lembra a mesa do Senhor, da última ceia. Mas o altar não é apenas isso, porque quando existe a dedicação de um altar, durante a dedicação de uma igreja, tem a consagração do altar, né? É um rito belíssimo, em que nós vemos que aquele altar ele não representa só assim teoricamente, ele representa efetivamente Cristo. Por isso que o altar é aspergido com água benta, é ungido com óleo, né? É incensado com incenso, né? É queimado sobre ele em fogo, né? Porque o altar, por isso que o sacerdote, quando chega, né, um diácono, um bispo, quando chega para a Santa Missa, ele beija, né, o altar. Vamos adiante. O próprio sentido da comunhão, né, é um sentido que aparece já no convite de Jesus. Né? Nós, ele diz já, lá em Cafarnaum, ele tinha dito, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso é categórico. Eu não sei como que nossos irmãos protestantes, evangélicos, né, pentecostais, neopentecostais, ignoram um capítulo tão grande como o capítulo 6 de São João. Não dá para falar que aquilo tudo
é figura de linguagem. Não dá. Para vivermos a comunhão, nós devemos primeiro nos preparar. Como? Antes de mais nada, exame de consciência, né? O catecismo é claro, 1385. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão, ok? Então, você vai para a missa, deseja comungar, sabe que cometeu um pecado grave, busque o sacerdote para se confessar. Se não for possível, participe da Santa Missa, deixe de comungar naquele dia, para, assim que possível, viver o sacramento da confissão, né? Porque nós não podemos fazer aquilo que São Paulo disse, né? Quem come e bebe do santo sacrifício indignamente, bebe a própria condenação. Aqui nós devemos nos recordar as palavras do centurião, né? Domine, non sum dignus ut mires subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Nós falamos isso sempre, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas é uma palavra e sereis salvo. Isso aqui é o motivo de ter um ato penitencial antes de cada Santa Missa, porque eu preciso reconhecer que eu não sou digno, né? Depois, os fiéis, então, eles também devem, antes da missa, observar aquele jejum de 1 hora antes da comunhão, pelo menos, né? A nossa atitude corporal, né, o nosso modo de vestir, né, os nossos gestos, devem ser coerentes com o respeito, a solenidade, a alegria de tudo aquilo, né? A gente não pode ir tratando a Eucaristia com irreverência, com banalidade, com indiferença, com descuido, né? Isso tudo faz com que a fé em nós vá sendo, né, como que anestesiada, né? Parágrafo 1388, é convenientemente, né, é profundamente justo, né, com o próprio sentido da Eucaristia, que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa, né? Então, você participou da missa, é conveniente que comungue. Eu vou participar de mais missas no final num dia, por exemplo. Então, pode comungar 1, 2 vezes, né? É suficiente, né? Mas eu fui em mais uma missa. Ali você já não precisaria comungar numa terceira, por exemplo, né? E nós sempre vamos comungar depois que o sacerdote celebrante, o presidente, né, ele comunga. A comunhão dele é necessária. Ele tem que comungar. E se tiver cometido um pecado? Ele vai comungar aquela Santa Missa, mas ele precisa antes fazer um exame de consciência e um ato de contrição perfeito. E o quanto antes buscar o sacramento da confissão. A igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias santos de guarda e receber a Eucaristia pelo menos uma vez no ano, né? Se possível no tempo pascal. Isso aqui é o mínimo, é um salário mínimo. É claro que a gente tem que fazer muito mais. A comunhão só sob a espécie do pão já permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Então pode ser só uma partículazinha do pão, é o Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade, né? Mas é claro, se for uma comunhão sob as duas espécies, em alguma ocasião específica, o sinal fica mais evidente, né? Agora vamos lá. Os frutos da comunhão. Aumenta a nossa união com Cristo, nos faz permanecer nele e ele em nós, né? A comunhão realiza de maneira admirável a nossa vida espiritual, ou seja, se eu não como, eu morro. Sem arroz e feijão a gente, né, não vive. Mas não só de pão o homem viverá. Também existe o alimento espiritual. O problema é que a gente não vê nossa alma, né? Uma alma em pecado mortal, ela está como que em putrefação. Uma alma em pecado mortal, como se ela estivesse apodrecendo. E a alma longe da Eucaristia é como se fosse alguém que vai morrer por inanição, né? A comunhão, ela separa-nos do pecado. É claro, eu já me confessei para receber o perdão dos pecados e a reconciliação. Então, tem o sacramento, né? Por isso que antes da Eucaristia, Jesus lavou os pés dos discípulos, né?
e aquele gesto de lavar os pés não é só serviço, mas também reflete a dimensão do sacramento da reconciliação, né, de sermos purificados. Mas a comunhão também nos separa do pecado, ela nos dá força para nos unir a Cristo, né? E é por isso que nós precisamos ser purificados do pecado, que é aquilo que nos afasta de Cristo. Se nós anunciamos a morte do Senhor, estamos anunciando a remissão dos nossos pecados, né? Outro fruto, né? Assim como o alimento corporal restaura nossas forças, a Eucaristia fortalece em nós a caridade na vida diária, né? A caridade que às vezes os pecados veniais vão arrefecendo, né? A Eucaristia também nos preserva de pecados mortais futuros, né? Então ela nos fortalece, ela vai nos deixando mais resistentes, né? Deixa o nosso organismo espiritual robusto, né? A Eucaristia também, como fruto, né? Ela manifesta a unidade do corpo místico que é a igreja. Os cristãos do mundo inteiro comungam do mesmo alimento. A comunhão renova, fortalece, aprofunda nossa incorporação à igreja, que já tinha acontecido no batismo. Ela nos compromete com os pobres, né? O pobre é um sinal, inclusive, de como percebemos, né? São Vicente, certa vez, estava fazendo adoração ali diante do sacrário. Alguém chama São Vicente para ir atender um pobre, e ele disse, né, para Jesus: Senhor, eu vos deixo aqui, presente no Santíssimo Sacramento, para encontrar-vos na presença daquele meu irmão. A Eucaristia também sinaliza a unidade dos cristãos, e Santo Agostinho disse, né, ó sacramento de piedade, ó sacramento de unidade, ó vínculo da caridade. Coisa bonita, né? Meu Deus. Santo Agostinho, ele tinha motivo para se admirar com aquele sacramento, com todo esse mistério. As igrejas no rito oriental, mesmo que não tenham a plena união com a igreja católica, porque tem uma certa disputa com relação ao Papa, por exemplo, né? Mas elas, em virtude da sucessão apostólica, né, tendo preservado o sacerdócio legítimo, têm a Eucaristia. Então, a Igreja Oriental tem a Eucaristia validamente, né? Então, nós, católicos e eles, temos uma comunhão nas coisas sacras, né? Nas coisas sagradas. É uma comunhão em sacris, né? Principalmente a Eucaristia. Agora, aquelas comunidades de origem reformada, né, os nossos irmãos protestantes, aí não tem ali a Eucaristia sacramental, mas quando eles vivem lá a ceia, em alguma medida, né, se recordam do próprio mistério eucarístico. É claro, mas nada comparável ao sacramento. Agora, numa necessidade grave, um ministro católico, um padre, por exemplo, pode administrar a Eucaristia, penitência, né? Até a unção dos enfermos a cristãos que não estejam em plena comunhão, né? Mas só que eles têm que ter fé nesses sacramentos, né? A fé católica nesses sacramentos. Hum. Por fim, a Eucaristia é penhor da glória futura, né? Por isso nós celebramos sempre, em vista da vinda de Jesus Cristo, né? Celebra-se a memória da paixão, né, com um espírito repleto de graças, né, e se nos dá um penhor da glória, né, no banquete. Então, quando naquela última ceia, o Senhor ele olhava para os discípulos, né, para realizar a Páscoa e a consumação do mistério do reino, é para que nós também possamos fazer como no Apocalipse, né? Vem, Senhor Jesus, Maranata. Isso a gente afirma sempre depois que o sacerdote fala mistério da fé. Mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Por fim, toda vez que é celebrado esse mistério, opera-se a obra da nossa redenção. Nós partimos o mesmo pão, que é o remédio de imortalidade, antídoto para a morte,
não para a morte física, mas para a vida eterna em Jesus. Aí algumas citações. O catecismo nos dá munição o suficiente, né, para esclarecermos muitos sobre o que é a Eucaristia. Ok, todos esses elementos acabamos de considerar. Enfim, nós ficamos por aqui, porque esse resumo são os elementos que nós acabamos de estudar. No próximo encontro, vamos continuar no capítulo 2 sobre os sacramentos de cura, né, de 1420 em diante. Por hora, nós vamos ficar por aqui.